Querido e eterno Deus, nós te louvamos pela tua presença, te louvamos porque o Senhor está aqui conosco. Pedimos, meu Deus, pelo teu servo que vai nos trazer a tua palavra, ser com ele, fala com a tua igreja, fala com a tua noiva, revela, meu Deus, a tua palavra, que venha, meu Deus, de encontro ao nosso coração e ao coração da igreja, Pai, em nome de Jesus, amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém. Antes de nós lermos a palavra de Deus, gostaria de reforçar o convite que aqui foi realizado já para os eventos neste mês. Ontem nós conversamos com a irmã Gabriela. Vamos ler a nossa Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 4 e 5. Apocalipse, capítulo 3, versículo 4 e 5, que diz assim: Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Amém? A igreja pode tomar os vossos lugares. Já sentimos aqui a presença do Espírito Santo. E nesta semana temos orado a Deus e pedido para que Deus se revele a nós através da sua palavra, e creio que todos que aqui estão já puderam sentir a presença do Senhor. Queridos irmãos, no mês passado, na Santa Ceia, falei aqui sobre o Apocalipse. Nesse mês, continuemos. Deus tem falado conosco, Deus tem falado comigo, que precisamos de palavras que falem dos céus. E Deus me deu esta palavra para esta manhã. Eu não quero me ater a Sardes, mas as promessas de Deus para os vencedores. Nós vemos que esse texto, versículo 4, ele tem um paralelismo com o versículo 5. Tudo aquilo que nós vemos no versículo 4 são as coisas que acontecem aqui na terra, que nós praticamos. Mas o que acontece no versículo 5 parte de Deus, e não é aqui, é lá. E se é lá, é só para aqueles que cumprirem com o versículo 4. Então, nós chegamos a mais uma conclusão das cartas do Apocalipse, que elas são corretivas, elas têm um objetivo para a igreja, que é mostrar aonde estamos errando, para corrigirmos a nossa caminhada, para chegarmos lá. Os irmãos estão entendendo? Jesus trata mais da pureza pessoal de cada um de nós, quando fala de vestes brancas, de que não contaminaram, de que mantém o seu nome no livro da vida. São questões individuais. A salvação é individual. Mas no coletivo nós temos a igreja. E Jesus vem buscar a igreja. E esta igreja deve a cada dia se purificar, crescer, para que juntos nós alcancemos a glória.
O versículo 4, ele fala da fidelidade e santificação aqui na terra. Jesus espera levar para os céus, e não entra lá se não for desta forma, pessoas fiéis, que busquem santificação aqui, para chegarem lá. E o versículo 5 fala desse resultado das nossas obras aqui. Mas algumas coisas nesse texto me chamam muito a atenção. O Espírito Santo falava ao meu coração. Quando nós lemos no versículo 4, que diz assim: mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas. E isso falou muito ao meu coração, e eu creio que fala ao coração dos obreiros. Irmãos, nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Estamos envolvidos num grande compromisso com a obra do Senhor. Mas, às vezes, o resultado do nosso trabalho se resume em algumas poucas pessoas. E às vezes nós queremos encontrar culpados para isso. Às vezes nós queremos proibir, falar do erro, não pode fazer isso, mas o Evangelho é um Evangelho de graça. E Deus falava ao meu coração: incentive a igreja a viver em santidade, não cobre nada, porque se não houver um motivo, se não houver um desejo de viver em santidade, é porque não tem desejo dos céus. E Deus falava ao meu coração o seguinte: o céu não é uma opção. O céu não é uma causa de eu me proibir fazer algo aqui para poder chegar lá. O céu tem que ser um desejo plantado no coração de cada um de nós. Não é porque o pai proíbe, não é porque o pastor fala, não é porque está escrito, mas para mim cumprir com o que está escrito, eu tenho que ter desejo de chegar lá. Estas poucas pessoas chegarão lá, mas eu não gostaria que fossem poucas pessoas. Eu gostaria que, se nós estivéssemos recebendo uma carta de Cristo, Jesus dissesse: a igreja, a maioria, todos têm desejo de chegar lá. E eles estão sacrificando a sua vida para chegar lá. Eles estão se santificando, renunciando, por amor a Deus e o desejo de uma eternidade com Cristo. Vamos, com esse pensamento, entender o que mais nós precisamos ter como lição desse texto. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas. Quando nós lemos lá em Reis, 1 Reis, capítulo 19, versículo 18, Deus diz a Elias: conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Numa nação, nós não podemos dizer quantas pessoas faziam parte daquela nação, mas Deus conservou 7.000. Deus não permite que o pecado atinja a totalidade da igreja.
sempre vai ter um remanescente. Sempre vai ter aqueles que não sofrem as influências do mundo lá fora. Aqueles que têm comunhão com Deus e dizem: a minha convicção é cumprir com os mandamentos do Senhor. Não importa como, mas eu tenho um compromisso com Deus e vou até o fim. Mesmo entre uma geração onde a santificação muitas vezes já não é preocupação para muitos, entre esta geração, Deus conserva pessoas. Às vezes nós nos referíamos aos radicais, aos fanáticos. Como estamos sentindo falta deles? Você não sente falta daquele pai, daquela mãe, daquela avó que orava por nós? Aquele avô que aconselhava e dizia: não faz assim. Usavam até uma expressão grosseira: Jesus não gosta disso. Às vezes não sabiam explicar por quê, mas eles sabiam o que Deus cobrava de cada um deles. E eles viveram uma vida nas mãos do Senhor. Homens de Deus, servos de Deus. E hoje fazem falta. Está meio desequilibrado, irmãos. Nós precisamos equilibrar novamente. Precisa aqueles crentes, não que diga que tudo é pecado, mas que tenha um compromisso sincero com Deus e com a sua palavra. Ainda tem aqueles que não se conformam com este mundo. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12. Eles não estão conformados com o que está acontecendo na terra. Eles não estão conformados com os cultos que participam na igreja. Eles não se conformam com o rumo que está tomando a igreja do Senhor. Mas eles sabem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E às vezes se isolam um pouco. Se isolam, ficam ali, comunhão direta com Deus, para não se incomodarem com tudo que nós estamos vivendo. E eu convido a igreja, vamos ser um pouco mais radicais. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo. Vamos olhar para a Bíblia e cumprir a Bíblia, praticar a palavra de Deus. Que nós sejamos contados entre esses alguns, com esses poucos, que vai subir para a glória. Basta de cobranças, basta de proibições, isso tem que partir de nós. É o Espírito Santo que tem que agir no teu coração, no meu coração, e dizer para mim: não dá para ser assim. Muda enquanto é tempo, enquanto Cristo ainda não voltou. Há tempo de nós mudarmos. Não contaminaram suas vestes. Não contaminaram. Isso é prudência. É saber falar na hora certa. É não falar o que não deve. É ouvir e, se for necessário, falar. É ser vigilante, sabendo que o inimigo tenta. E nós precisamos estar prontos para os ataques do inimigo.
é ter o fruto do Espírito sendo produzido nas nossas vidas, diariamente. Isso é não contaminar as vestes. É não se envolver com aquilo que não há necessidade. É muitas vezes não dar opinião. É muitas vezes contar só para Deus e manter a nossa postura de verdadeiros cristãos. Queridos, nesse mundo de pecados, não há contato, às vezes, que não contamina a nossa mente, o nosso coração. Às vezes nós só ouvimos alguma coisa, aquilo cai no nosso coração um sentimento mau, e às vezes nos influencia a agir, a pensar, a julgar, a falar algumas coisas. Mas a Bíblia é bem clara aqui: não havia manchas, não contaminaram as suas vestes. Eclesiastes 9:8 diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Não é só quando eu estou em consagração, não é que eu tenho que jejuar para estar em consagração, é sempre, todos os dias, todos os tempos, em todos os lugares, mantermos a nossa vestes branqueadas. Branco é sinal, é significado de pureza, e a igreja do Senhor tem que ser pura. Alva não pode ter sujeira. Qualquer outra cor, se fosse feito paralelos na Bíblia, ela pode ter algumas manchas. Inclusive lá no tempo de Jesus se usava muito a cor pastel, porque ela mascara as manchas. Mas para ir ao templo, para ir a um evento, o povo precisava de vestes brancas. Não se aceitava outra. Nós vemos, queridos, que Deus, Ele exige esta pureza da igreja. E esta pureza não é de uma forma que nós possamos pintar, que nós venhamos de alguma forma tingir. Ela precisa partir do coração de cada um, das atitudes de um povo cristão que aceita o lavar pelo sangue remidor de Jesus Cristo, que aceita as correções do Espírito Santo. É só desta forma que nós branqueamos as nossas vestes, e isto é desafiador para nós. Se nós vamos olhar para a Bíblia e cumprir tudo que a Bíblia nos manda, nos cobra, parece impossível. Nós somos pecadores, nós somos falhos e falhamos todos os dias. E às vezes é por isso, tendo isso em mente, que nós não nos esforçamos para uma vida de santificação. Mas é momento de nós avaliarmos a nossa vida cristã diante de Deus. O espelho para a nossa vida é a palavra de Deus. E se nós estivermos fazendo conforme a vontade de Deus, nós vamos limpando a nossa veste, nós vamos purificando,
tirando as contaminações. E Jesus mesmo disse aos discípulos: o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Nós ouvimos muitas coisas que contaminam uns aos outros, trazendo atritos, trazendo problemas a serem resolvidos. Se nós tivéssemos mais cuidado com a nossa língua, com os nossos pensamentos, com o nosso coração, as nossas vestes estariam branqueadas diante do Senhor. E o texto diz mais: porquanto são dignas, elas têm as suas vestes limpas, não contaminadas, e andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Quantos podem avaliar a sua vida e dizer: eu sou digno de andar com Jesus Cristo lá nas mansões celestiais, nas ruas de ouro? Nós vamos entender que aqui não é João que está dizendo que existem pessoas dignas. É Cristo. Ele sabe o nome e conhece cada um. E Ele sabe, Ele pode dizer: esse é digno, aquele não é digno. Esse é digno, aquele não é. E em que posição estamos? Jesus avalia o crente, Ele avalia. E qual é a régua? A palavra de Deus. E através dela, é por ela, que nós somos avaliados por Cristo, porque Ele conhece a cada um de nós. E às vezes nós queremos demonstrar a nossa fidelidade, o nosso caráter aos homens. Às vezes nós queremos defender a nossa reputação. Cristo não tem nada a ver com a reputação. A reputação é consequência de um caráter verdadeiramente cristão. Jesus olha para o caráter, que é aquilo que realmente somos, com a porta fechada. Só nós, só os nossos pensamentos. Isso dignifica o crente. Quando alguém diz: eu conheço fulano, perto ou longe, sempre foi a mesma pessoa, sempre foi crente, sempre foi fiel. Assim que Jesus olha para nós. O versículo 5, irmãos, é o resultado do versículo 4. É o resultado que nós teremos da vida de fidelidade aqui na terra. O que vencer será vestido de vestes brancas. Se aqui nós cuidarmos da nossa vestimenta espiritual, receberemos uma veste nova, branca. É Ele que nos dará. Lá no passado, os reis, eles, quando gostavam de alguém, achavam que aquela pessoa era merecedora, eles doavam vestes nupciais, vestes festivais, para que pudessem ser usados em festas, em banquetes. Quando Naamã veio até Eliseu, o rei da Síria mandou presentes e vestes ao rei de Israel. Quando ele entende que alguém merece vestes novas, que eram muito caras na época, eles doavam, presenteavam. E o que acontecerá conosco? Jesus olha para nós e diz: é digno, recebe uma veste nova para participar do banquete, das bodas do Cordeiro, para participar da grande festa no dia do Senhor. Só entra lá quem tem vestes branqueadas,
E nós vemos na parábola do banquete, Jesus contou que o rei notou um homem que não estava vestido adequadamente. E o que aconteceu? Ele pediu para os seus servos: amarrem ele, pés e mão, e joguem nas trevas exteriores, porque lá não entra, se não tiver vestes branqueadas pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Rei dos Reis fará o mesmo comigo e contigo. Vestes novas. As vestes daqui não servem, são físicas, mas lá nós teremos vestes espirituais. Mantenha suas vestes limpas, alvas, sem contaminações algumas, para ter o privilégio de receber novas vestes no céu. E o versículo 5 termina dizendo, ou seja, continua dizendo: de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Entendemos aqui que Jesus tem poder, tanto para escrever alguém, como para riscar o nome de alguém. Mas os vencedores, ele está dizendo aqui, ó, de maneira nenhuma, não há esta possibilidade. Eu não farei injustiça com quem é fiel, com quem se santifica, com quem tem as suas vestes brancas. Ele não fará isso. Mas tenhamos cuidado. Hoje ele é o nosso advogado, misericordioso. Se nós pecarmos, nós temos Cristo, mediador, que intercede por nós. Mas naquele dia ele será o juiz, julgará com verdade, aplicará a verdadeira justiça sobre os nossos atos. É só Ele que pode. Ter o nome escrito é o resultado do que vivemos aqui. Como está a tua vida com Deus? Como está a tua vida com Cristo? Você pode ter a certeza que o teu nome está escrito no livro da vida? O que o Espírito Santo diz a você quando alguém fala de céu, de eternidade, de morte? Muitos dizem: eu não estou preparado para isso. Eu até estou para encontrar com Cristo, mas não estou preparado para a morte. Não existe isso. Se nós estamos preparados para encontrar com Cristo, nós estamos preparados para a morte também. Mas precisamos ter esta garantia, esta certeza. Apocalipse 21 e 27 diz assim: nela, na Nova Jerusalém, jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratica o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Impuros não entram lá. Pensamentos impuros não têm vez. Vocabulário impuro não tem vez. Mas eu não falo, eu só digito, também não tem vez. Toda impureza não é aceitável nos céus de glória. Lá é pureza. Precisamos manter a nossa vida em conformidade com a palavra de Deus. E o que acontecerá no juízo final? Apocalipse 20, 15. Eu creio que ninguém deseja esse fim. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida. O que aconteceu? Foram lançados no lago de fogo. O livro da vida tem tudo a ver com a eternidade de cada um de nós.
Os encontrados no livro estarão nos céus. Os não encontrados no livro, no lago de fogo. Mas não é para se livrar do lago que você deve amar a Deus. Nós devemos amar a Deus porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele enviou o Seu Filho unigênito para morrer para todos que aceitarem o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso nós precisamos glorificar o nome dEle, porque temos a certeza que Ele nos ama. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, pois, perdoa o seu pecado, dizia Moisés. Se não, estava tentando colocar Deus em uma situação difícil. Se não, risca-me, peço do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, este riscarei eu do meu livro. Jesus tomou a responsabilidade para si. Moisés não tinha direito de opinar sobre o livro, nem em relação a ele próprio. Nós não temos direito de dizer: tira o meu nome de lá, coloca o meu nome lá, coloca o nome do meu amigo lá, dos meus familiares lá. Jesus, coloca o nome dos meus irmãos, dos meus filhos. Mas o pecado tem o poder de riscar o nome. E o não pecar tem o poder de colocar o nome no livro da vida. Mas isso é individual. Nós não temos como interceder por alguém para ser colocado no livro da vida. A nossa intercessão deve para ser que ele se arrependa dos seus pecados. Somente isso que nós temos o direito. Então Deus feriu a todos que pecaram quando adoraram o bezerro de ouro lá no deserto. E o versículo 5 agora encerra dizendo: confessarei o seu nome diante do meu Pai. Eu creio que um momento dos mais sublimes nos céus será o momento em que Jesus apresentar a igreja, a noiva do Cordeiro, a Deus, dizendo: aqui estão aqueles que aceitaram o desafio de viver uma vida de renúncias. Aqui estão aqueles que venceram lá na terra, que não é fácil, mas eles foram fiéis. Quando caíram, se arrependeram, mas tentaram de todas as formas não pecarem contra o Deus que nós servimos. Então, Jesus estará apresentando diante de Deus e confessando que estes são os salvos, remidos da geração que viveu na terra. Em Mateus 10:32, Jesus dizendo para os discípulos, disse assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, ou diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Quem não se envergonhar de falar como crente, quem não se envergonha de andar como crente, quem não se envergonha de viver no meio de uma geração adúltera e perversa e fazer a diferença no meio desta geração, o Senhor confessará o seu nome diante do trono de Deus. Queridos, muitos de nós corremos o risco de ter o nosso nome riscado do livro da vida. Nós corremos esse risco, isso é real.
Quantas pessoas nós já conhecemos que estavam aqui conosco e hoje não estão mais, que optaram por pecar contra Deus. As desculpas são muitas, às vezes até convincentes, mas não há nada que convença o homem, não há nada que convença a Deus que desistir da vida cristã tem uma desculpa verdadeira, é porque nós não queremos. Se nós quiséssemos, nós iríamos até o final. Tem tantas coisas na terra que nós fazemos de tudo, renunciamos coisas para alcançar certos objetivos. E na vida cristã muitas vezes não é desta forma. Nós fracassamos, nós erramos, nós pecamos, sabendo que está errado. Mas esse é o risco que nós corremos, de Jesus riscar o nome no livro da vida e nós não termos acesso aos céus. Tem muitos que vivem a vida entendendo que as decisões daqui não refletem lá, mas refletem. Ontem eu estava com o pastor Agemir, nós estávamos assistindo um filme cristão, e este filme dizia assim, alguém dizia assim: mas eu tenho mais boas obras do que obras más. Eu creio que o Paizinho do céu será misericordioso para comigo. Então o amigo dele disse o seguinte: vamos fazer uma analogia. Alguém mata tua mãe e é levado para diante do tribunal, e chegando lá, esse alguém diz: olha, eu cometi esse crime, mas eu vivi a vida toda praticando boas obras, eu nunca cometi um outro crime, foi só esse. Aí ele perguntou: você acha que ele precisa ser julgado ou não? Sim, assim é diante de Deus. Tudo será julgado. Não existem obras boas que possam superar as obras más. Precisa de arrependimento das nossas vidas. Irmãos, que dizem que uma pequena mancha nas vestes não tem problema, sabe aquela frase? Nada a ver, isso não tem nada a ver, isso é coisa do passado. Tem tudo a ver, porque uma manchinha na vestimenta, nem que seja do lado de dentro, nem que seja atrás, Jesus vê todas as coisas. Os olhos, como chama de fogo, têm poder de encontrar as contaminações do nosso coração, entender as intenções da nossa mente e do nosso coração. Ele é justo, Ele é poderoso e tem poder para nos receber na glória, mas também tem poder de nos riscar o nome do livro da vida. Não podemos permitir que estas pequenas coisas impeçam a nossa entrada nos céus. Eu imagino no dia do Senhor, nós chegando lá, sabemos que não é assim, mas Jesus abrindo um grande livro, dizendo assim: pode entrar, Argemiro, pode entrar, Luiz, Gilney, Gilmar, o seu nome está aqui. Entrai para o gozo do seu Senhor. Entrai para as bodas do Cordeiro. Venha participar do grande banquete. As mansões foram preparadas desde antes da fundação do mundo, estão aí, são vossas. Você talvez não tinha uma casa lá na terra, mas aqui você tem um palácio. Talvez você nunca usou algo de ouro, mas aqui você pode pisar nas ruas de ouro. É isso que nós precisamos almejar.
não é um medo de cair no inferno que deve ser a nossa motivação para chegar lá, mas é o desejo de viver com Jesus para sempre, para a eternidade, para nunca mais chorar aqui na terra pelas aflições da vida, para não termos mais os problemas a termos que resolver, para não nos preocuparmos com o dia de amanhã. Só nos céus nós conseguiremos atingir esse nível de paz, de alegria plena, de conforto, de harmonia com Deus. É lá nos céus. Por isso, querida igreja, seja firme, não desvaneça. A igreja de Sardes é considerada a igreja morta. E eu sei que esta igreja não é uma igreja morta. É uma igreja que sente a presença do Espírito Santo. Porque aqueles que estão mortos não têm direito a ter um nome no livro da vida, porque o livro é da vida, é de vivos e não de mortos. Por isso glorifique a Deus, demonstre essa vitalidade espiritual que você tem na tua vida, agradeça a Deus por todas as coisas, sinta o desejo de estar nos céus com Cristo, que isso brote todos os dias da tua vida, e que os teus pensamentos não se desconectem dos céus, de Cristo, de Deus. Tenha comunhão plena com Ele, para que um dia nós nos encontremos todos lá. Nos coloquemos em pé. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação da tua vida espiritual, da tua vida com Deus. Fala com Cristo nesse momento. Que você possa analisar como estão as tuas vestes espirituais. Que você imagine você chegando aos céus, andando com Cristo, vestidos de branco. Sentir a beleza de uma vida vitoriosa aqui na terra. Irmão Luiz, passa aqui, ora a Deus mais uma vez. Vamos orar. Ore por esse povo, para que Deus nos dê vitória. Bendito Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor amado, pelo Seu grande amor, pela Sua grande bondade. Ó Deus, de ter colocado em nossos corações esta esperança maravilhosa, de um dia, Senhor, estar na Sua glória, junto com nossos irmãos que já partiram. Deus, queira se abençoar, Senhor amado, o Seu povo, a Sua obra, Senhor, nesta cidade. Que cada um de nós possamos estar com vidas preparadas, ó Deus, santificadas, Senhor, para encontrar contigo na glória. Nós não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor virá, mas sabemos que já vivemos nos últimos momentos na face da terra, e a Sua palavra corre como um rio, Senhor, nesta manhã. Ó Deus, despertando nossas almas, nossos corações, Senhor, para que possamos viver uma vida que agrade aos olhos do Senhor. Guarda-nos, meu Deus amado, e livra-nos de todo o mal nesta terra. São muitas as tentações que nos cercam nesta caminhada. Oh Deus, mas na nossa esperança um dia estar contigo na glória. Abençoa a igreja, Senhor, abençoa o ministério, abençoa nossas vidas, Senhor. Nós dependemos de Ti, da Sua graça, da Sua ajuda, para que possamos andar e viver em conformidade com a Sua vontade.
Ó Deus soberano, eterno, Tu conheces os nossos corações, conheces as nossas vidas, Senhor. E assim abençoa cada um de Teus filhos. Que nesta manhã, Senhor, cremos que sairemos deste lugar abençoados, animados e encorajados, Senhor, para continuar com esse objetivo. Oh Deus, olhando para Ti, para que possamos correr esta carreira, Senhor. Oh meu Deus, e combater o bom combate nestes dias em que vivemos na terra. E assim, oh Deus, abençoa cada vida. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós pedimos e lhe agradecemos. Amém, Senhor.